Muita gente não percebeu a estratégia que o Abel usou quando ele decidiu abandonar a entrevista coletiva após o jogo contra o Vitória ontem, cara. E muitos palmeirenses estão caindo mais uma vez na lábia da imprensa tentando plantar a crise no Palmeiras. Na minha visão, o empate não foi totalmente ruim, não. Levaram todas as circunstâncias do jogo, o time todo reserva, o Palmeiras pensando no jogo de quarta-feira decisivo contra o rival Corinthians. Somado tudo isso, não foi um mau resultado. O Flamengo empatou, o Corinthians também empatou e tá todo mundo falando do Abel Ferreira abandonando a coletiva, mas isso tem um motivo e eu vou provar pra você que talvez até você caiu. Na hora que eu vi o Abel abandonando a coletiva, eu saquei na hora. Tem uma estratégia por trás. E a única imprensa que eu vi falando de forma coerente o que aconteceu ali foi o pessoal da Cazé TV, onde a gente vai reagir junto aqui. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai concordar comigo e com os caras da Cazé TV. Bora ver. O início da pergunta do Pedro é se ela é mais mental. E aí o Abel já interrompe ali no meio e fala assim, a preparação vou começar a fazer agora e sai. Vou começar a fazê-la agora, a partir de agora e sai ali da coletiva. Então foram 5 minutos de coletiva e é isso. Eu queria passar aqui para entender o que vocês acham. Eu sou a pessoa que, talvez, um dos que menos polemiza coisas com o Abel. Eu acho que a mídia, no geral, ela torce um pouquinho a mão quando vai falar do Abel. Porém, Luizinho, que eu já tô vendo que você quer falar... Não, tô tranquilo. Eu acho que nessa daí... É a minha pergunta assim, pô, pra quê? Não, então, olha só, isso, não, pra eu quê? quero dizer o seguinte, Teve algum motivo que a gente não viu. falar, eu não sei o contexto inteiro da coletiva, não sei qual era o clima. Nem tava em tom irritado. Exatamente, ali, né? Exatamente. O que eu vou falar aqui depois contra aquilo que é bom pra gente, que é ter sempre os técnicos, os jogadores falando. Só que, irmão, depois de um jogo, não sei quanto tempo foi depois, todo o contexto de desequilíbrio, porque se você desequilibra emocionalmente no jogo de futebol, ele é contextualizado. Mas, porra, ele não precisava ter cortado e falou assim, gente, eu não vou mais responder perguntas, porque eu não quero mais... E tá tudo bem. Porque sabe qual é a parada? Assim, ele acabou sendo deselegante. Ele foi. Para dizer o mínimo. A parada é assim, ele não precisava, ponto. Mas assim, eu acho que a gente acaba, pô, é técnico falando, né, no dia anterior, no dia depois. Fala mais, né? Mas fala a semana inteira, toda hora coletiva. Eu só acho que é o seguinte, a partir dali na coletiva, O Abel só fala depois do você jogo. tinha feito o quê? 3 perguntas? No máximo 3, sei lá, 4, porque foram 4 minutos. Ele só ia falar de uma coisa, que era o Corinthians. E ele, assim, porque ninguém ia perguntar sobre o jogo, ele botou 11 reservas, então ninguém ia perguntar sobre as reservas. Os caras Todo mundo não ia tinha falar nada a sobre... ganhar de ficar falando do Corinthians. Todo mundo ia falar sobre o derby e ele não queria falar, ele queria se preparar. Então assim, mas ele foi... preparar assim, não. Só pra deixar claro. Só, pô, vai insultar minha inteligência. Não é por causa de meia hora que ele vai se Ele queria ir lá pra dentro. Ele queria seguir a vida dele. Porque ele não mas assim, ele foi deselegante. dessa forma, antes do jogo foi deselegante pra caralho. E é uma obrigação, né? Desnecessário. Profissional. A minha grande questão é o seguinte, deveria ser uma obrigação o técnico falar? Não sei, mas é. Eu acho que é, cara. Eu tô fazendo a pergunta. Assim, ó, ele não tá falando pra gente não, tá? Ele tá falando pro torcedor. O torcedor do Palmeiras, de repente... Eu vou exemplificar o que aconteceu comigo ontem, tá? Ele faz isso aí, né, numa pergunta que ele entende como uma Foi pergunta desrespeitosa? maldosa, que não é o caso, nitidamente não é o caso, até porque ele não responde. Ele não entendeu assim. Ele não tava naquele clima. Eu digo assim, Ele saiu, ele eu cortou a torcedor coletiva. barra consumidor, eu gosto de sair do jogo, do meu time, e escutar a entrevista coletiva. Se tiver vencido, principalmente. Se perdido, talvez, só se eu quiser entender algum contexto. Mas eu gosto. Só que eu entendo também que cada vez é mais difícil, cara. É muita situação. Quinta-feira ele tá dando outra entrevista. Na mesma semana, o Abel vai ter dado 3 entrevistas. Mas de jogos diferentes. Faz parte, pô. Não, eu sei que faz Todo parte. treinador faz isso, Luiz. Eu sei. Não é todo. Todo treinador faz isso. Não, você Todo treinador pega, faz isso. por exemplo, lá na Europa. Todo treinador faz isso. Não, ele chega, passa, fala com a... Não. Sim, senhor. Coletiva, pô. Ele faz a coletiva na maioria das vezes pré. Acaba o jogo, ele não faz coletiva. Ele passa na flash, interview com... Na Liga, por exemplo, tem coletiva. Com 2, 3 e vai embora. Na Premier League o cara não faz coletiva. Ele conversa com o detetor de direito e vai embora. Na maioria das vezes. Não sei, mas na Liga eu sei que tem. O cara chega, faz ali e vai embora. Champions. Tipo assim, beleza, ele vai parar e vai conversar com 3, 4 mídias e vai fazer 12 minutos de resposta. Seria mais que ele fez hoje. Mas ele fez isso. Enfim, Eu só acho que assim, aqui no Brasil... ele não precisava, foi deselegante. O Abel só tá no isso. contexto do Brasil, que ele já conhece muito bem, que ele tá desde 2020 aqui, né? Não seria o primeiro treinador colocado nessa posição que o Cazé falou, a gente tem que responder só coisas de um jogo que pra muita gente é um dos grandes jogos do país, que é o derby, tem simplesmente o Palmeiras e Corinthians no meio da semana, e cara, simplesmente... Eu acho, no geral, eu acho que o Abel... A gente até perde tempo aqui falando das polêmicas do Abel, porque raramente as polêmicas do Abel são uma opinião sincera dele. Acho que a maioria das vezes ele faz de propósito. Fala, pô, eu vou desviar o foco aqui. Então, dessa vez eu não sei o que ele quer ganhar, mas eu acho que ficar falando sobre o Corinthians, a chance dele dar um... Entregar ouro, alguma coisa? Não entrega um ouro, mas ele vai falar do time dele, coisa que ele não quer fazer, e pode ter uma declaração que seja distorcida do outro lado lá pra dar uma motivação. Esse recorte que a gente viu, quando ele fala um negócio que assim, eu até refletindo se ele tava puto ou não, tá tentando ler as entrevistas, quando ele fala assim, não é um jogo importante para mim. Tipo assim, é um jogo importante pro Palmeiras. Tipo, não é a primeira decisão que eu vou fazer, é mais uma decisão. Eu Acho que ele sentiu que estão botando na conta dele. Tipo assim, pô, sabe, foi mais ou menos. Eu tô tentando fazer uma leitura tipo assim. Pode ser também. É você que tem que ganhar, não sou eu, é o Palmeiras. Eu só acho que é um malabarismo muito... Eu sou um funcionário do Palmeiras, foi uma coisa Porque eu acho que esse é o maior problema, porque assim, ó,
Ele errou, O maior problema dele sair desse jeito é esse aqui que a gente tá fazendo agora. Porque aí começa a criar uma caralhada de teoria. Só que também tem o seguinte... Se ao contrário, Luiz, se algum jornalista, abandona a coletiva do Abel, nossa senhora. Mas olha só, ele não ia gostar, porque realmente é uma falta de porque a gente já tinha discutido o Palmeiras antes, como jogo, como time, como escolhas. Mas se nós não tivéssemos feito essa discussão, agora nós não estaríamos discutindo mais o que o Palmeiras jogou ou deixou de jogar. Sim. Nós estaríamos discutindo o Abel. E ao mesmo tempo isso gera uma proteção pro time, tática e individualmente. Então, eu acho que a estratégia pode ter sido essa. Se tivesse sido de caso pensado. Só que no caso aqui do Copa Zona, não adiantou que a gente já tinha discutido... Um dos pontos abordados aqui foi exatamente o que eu percebi quando eu vi o Abel abandonando a entrevista ontem, cara. Eu saquei na hora. Muita gente não percebeu e até inclusive torcedores do próprio Palmeiras começou a atacar o Abel. E eu percebi, cara, o Abel tá tirando o foco dos jogadores, tirando a pressão dos jogadores, da imprensa e jogando pra si. Cara, vai ficar hoje, amanhã e até quarta-feira a mídia falando dessa postura do Abel. E vão esquecer a parte tática do Palmeiras. O Abel é muito inteligente, cara. Você pode até discordar dele em alguns pontos ali, em questão tática, em escalar os jogadores em algumas posições que você talvez não concorde. Eu também tenho muitas coisas a criticar o Abel, mas nesse ponto de blindar os seus jogadores para que tenham paz para trabalhar, isso o Abel faz muito bem. E mais uma vez provou isso, cara. Se você tem dúvidas do que eu estou falando para você, preste atenção. Ontem, quando acabou o jogo, o tempo todo, todas as mídias esportivas falando sobre essa postura do Abel. Hoje vai ser o dia inteiro a mesma coisa, amanhã também, e provavelmente na quarta-feira, que é o dia do jogo, o grande jogo, vão tocar nesse assunto, cara. E é exatamente isso que o Abel quis fazer. Tira todo o foco dos jogadores e passa pressão em cima dele. Podem chamá-lo de arrogante, que ele é snob, grosso com a imprensa, é o que ele quis dizer. Na minha opinião, é o que ele quis transmitir ali. E outra coisa também, se tivesse perguntado ali para ele sobre o jogo, o porquê que ele escalou os reservas ao invés dos titulares, o porquê ele colocou o Veiga mais recuado e o Thales mais avançado, Luiz de fora de posição, provavelmente ele teria respondido numa boa, mas foi perguntar o tempo todo sobre o jogo do Corinthians, cara. Ele não vai entregar o ouro. Mas enfim, essa obviamente é a minha opinião. Você acha que foi uma estratégia pensada do Abel abandonar a entrevista ali quando ele viu que estava perguntando muito sobre o jogo de quarta-feira e tomar a responsabilidade para si? Se você concorda comigo, deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você discorda também, comente aí o que você acha. Se foi grosseria do Abel Ferreira ou se a estratégia foi boa ou não, comente aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um abraço, avante palestra, fui!